Olá! Hoje a gente vai explorar um caminho bem intrigante, eu diria. A ideia de poder viver, assim, conscientemente, fora do corpo físico. É um tema fascinante, sem dúvida. E para isso, a gente vai se basear nos relatos de Irã, né, o pseudônimo do Marcelo Esforra. Ele deixou tudo registrado no livro Irã, meu médico del alma, falando das experiências dele de projeção astral. Experiências que ele afirma ter tido por mais de uma década, né? É bastante tempo. Exato. Então, nossa ideia aqui é tentar entender o que ele viveu, ou pelo menos o que ele relatou, e como isso moldou a visão dele sobre, bom, sobre consciência, evolução, sobre a realidade mesmo, além do que a gente vê e toca. Vamos lá. Bom, para começar, a afirmação central dele já é uau. Ele dizia que conseguia separar a consciência do corpo, assim, por vontade própria. Sim, voluntariamente. E mantendo a lucidez total. Ele comparava sair de casa, sabe? Uma coisa normal para ele, pelo visto. Ele enfatiza muito essa questão da lucidez e do controle. Ele dizia que não era como, sei lá, um desmaio, um sonho ou um transe qualquer. Era diferente. Diferente como? Ele descreve o começo, a sensação. Descreve, sim. De forma bem vívida até. Ele fala de se ver fora do corpo, olhando para o próprio corpo físico que estaria lá deitado inerte. Nossa! E o ambiente? O quarto, as coisas? Também via o quarto, os móveis, tudo familiar. Só que ele percebia uma diferença sutil na iluminação. Uma leve fosforescência, ele menciona. Como se tudo tivesse uma luz própria meio diferente. Interessante isso da fosforescência. E era sempre assim? Ele saía e ficava ali perto do corpo? Pelo que ele descreve, parece ser um processo, sabe? Começava perto, ele chamava essa primeira forma que se exteriorizava de duplo. O duplo? Tipo um corpo astral, energético? Isso, algo assim. Com esse duplo, ele explorava o ambiente imediato, o quarto, a casa. Mas ele também fala de conseguir, vamos dizer, exteriorizar formas ainda mais sutis. Mais sutis? Como assim? Ele usava o termo etéreas. Com essas formas mais refinadas, ele conseguiria ir além, explorar outros níveis de realidade, talvez, outras dimensões. Uau! E a chave para tudo isso, segundo ele, era o quê? Manter a consciência ligada. Exatamente. Manter a memória contínua, a clareza mental, a lucidez, o tempo todo. Sem isso, a experiência se perderia, ou viraria outra coisa, talvez um sonho confuso. A lucidez era o fio condutor. Entendi. E essa exploração toda levou ele a pensar o universo de um jeito diferente, né? Totalmente. Ele passou a ver o universo não como uma coisa só, mas composto por diferentes estados da mesma substância primordial. Estados da substância. Ele descreve um espectro que ia desde o que ele chamava de matéria, mais densa, pesada, até uma força, muito mais sutil, rarefeita, energética. E nas viagens dele, ele percebia isso, essas diferenças. Sim, claramente. Ele relata ter estado em atmosferas, como ele chamava, muito diferentes. Algumas escuras, densas, que causavam até um certo desconforto, uma sensação ruim. Pesado, né? Isso. E outras completamente diferentes. Luminosas, leves, onde ele sentia paz, calma, uma sensação de familiaridade, quase como voltar para casa, ele descreve. E como ele explicava essa variação toda? Tinha a ver com ele mesmo? Tinha tudo a ver. Aí entra um ponto crucial do pensamento dele, a evolução da consciência. Para Irã, evoluir significava refinar a própria consciência, aprender a vibrar numa frequência mais alta, em harmonia com esse lado mais sutil do universo, a tal força. E como se faz isso? Se libertando das atrações inferiores, como ele chamava. O egoísmo, o apego excessivo às coisas materiais, aos prazeres que não elevam, sabe? Entendi. E ele tinha um nome para isso? Para essa sintonia? Ele falava em concordâncias, ou afinidades vibracionais. Seria como se a nossa consciência, ao longo da vida, fosse criando uma assinatura energética própria.
E essa assinatura, essa concordância, determinaria para onde a consciência seria atraída depois da morte do corpo físico. Peraí, então o pós-morte para ele não era um lugar fixo, um céu ou inferno? Não exatamente nesses termos. Seria mais uma questão de sintonia. A consciência iria para um estado, para uma substância, que correspondesse às afinidades que ela cultivou em vida. Nossa, isso é impactante. Quer dizer que a gente cria nosso ambiente pós-morte, aqui e agora, com nossos pensamentos, sentimentos, ações? Pela visão dele, sim. Seria uma lei natural, energética. E o sofrimento, nesse contexto, poderia vir justamente da dissonância. Dissonância. Imagine alguém que até tem uma certa consciência de estados mais elevados, mais sutis, mas que viveu de forma muito egoísta, muito apegada à matéria densa. Depois da morte, essa pessoa poderia se perceber presa num ambiente que não corresponde à sua percepção mais elevada, entende? A afinidade dela aprenderia ali, causando sofrimento. Faz sentido. Uma visão de responsabilidade bem direta, né? E isso conecta com outra ideia dele que você mencionou antes sobre o pensamento. Exatamente. O poder do pensamento. Para Irhan, o pensamento não era só uma coisa abstrata na cabeça. Era uma força real. Uma força? Como assim? Quase tangível, ele descrevia, capaz de criar caminhos, trilhas, no que ele chamava de éter, que seria o meio sutil onde essas energias operam. E esses caminhos? Atrairiam vibrações semelhantes e, no fundo, moldariam a nossa realidade. Inclusive, essa realidade pós-morte de que estávamos falando. O pensamento constante numa certa direção criaria uma afinidade forte com aquele tipo de energia ou estado. Então, pensar positivo ou negativo não é só questão de bem-estar psicológico. Teria um efeito real, energético. Na visão dele, sim, totalmente. E isso redefine a moralidade também. Como assim? A moralidade vira uma lei física, quase. Quase isso. Não no sentido de um dogma religioso, de certo e errado porque alguém disse, mas como um mecanismo alinhado com a estrutura energética do universo. Explica melhor. Pensamentos e atos que ele considerava positivos, altruístas, compassivos, voltados para o bem maior, eles sintonizariam a consciência com os estados mais elevados, com a força. Vibrariam em harmonia com isso. E os negativos? O egoísmo, a maldade, a ganância, prenderiam a consciência aos estados mais densos, a matéria, dificultariam a evolução, a libertação dessas limitações. Então, a moralidade seria, na prática, a chave para navegar nesses diferentes níveis de realidade. Entendi. É uma ética cósmica baseada em energia. Exato. E nesse universo energético, ele até descreve um detalhe interessante. O cordão de prata, que outros autores também mencionam. Ah, sim, já ouvi falar. A ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Isso. Um cordão energético que manteria a conexão durante a projeção. Ele dizia que a sensibilidade desse cordão podia variar, a percepção dele podia mudar dependendo do estado da projeção. Fascinante. E com toda essa exploração, essa evolução, qual seria o ponto máximo, o objetivo final dessa jornada, segundo o Irã? Bom, ele descreve algumas experiências que foram o ápice para ele. Experiências que ele mesmo admitia serem difíceis de colocar em palavras. Imagino. Ele usou um termo, unidade multiplicada. Unidade multiplicada. O que seria isso? Seria um estado de difusão quase completa com a energia primordial do universo, da natureza. Uma transcendência total da personalidade individual, do ego. Deixar de ser eu para ser tudo. Algo nessa linha. Ele descreve um estado onde percepção e ação se tornam a mesma coisa, instantâneas. Onde a consciência individual se alinha tão perfeitamente com as leis universais que ela passa a operar de uma forma divinizada, foi um termo que ele usou. Uma consciência cósmica. Exato. Seria o ponto culminante do caminho evolutivo que ele descreve. A superação total das limitações que a gente normalmente experimenta pela harmonização completa com esses princípios universais. E o caminho para isso seria... abandonar o egoísmo. Fundamentalmente, sim. O abandono do egoísmo, das atrações inferiores, permitiria essa coincidência com a consciência cósmica. Um estado de liberdade,
de potencial criativo que a gente mal consegue imaginar daqui. Uau, que jornada. Então, só para a gente recapitular as ideias principais que a gente viu aqui. Vamos lá. A gente falou da possibilidade real, segundo o Iran, da separação consciente e lúcida do corpo físico. Isso, a projeção controlada. Falamos da evolução como um processo de refinar a consciência, as vibrações, as afinidades que a gente cultiva. Exato. Buscando a sintonia com os estados mais sutis da substância universal. Vimos o pensamento não só como ideia, mas como força ativa, criadora que molda a nossa experiência aqui e talvez depois. Uma força que cria caminhos energéticos, sim. E, por fim, esse potencial incrível de alcançar um estado de unidade, de fusão com a energia universal transcendendo o eu individual. A tal unidade multiplicada. Exato. É muita coisa para pensar. Sem dúvida. E deixa a gente com aquela pergunta, né? Se relatos como o de Hiram tiverem alguma base na realidade, qual será o verdadeiro alcance da nossa consciência? O potencial que talvez ainda esteja adormecido dentro de nós. E como essa consciência se relaciona com todo o resto do universo que a gente nem percebe no dia a dia. Fica a reflexão.